Oi, tudo bem? Meu nome é Ingrid Dias e hoje eu vou falar um pouco sobre mineração e desastres ambientais. Nessa apresentação, vou explicar alguns tópicos, tais como o que é mineração, quais os tipos de mineração, o que são desastres ambientais, como ocorrem os desastres ambientais, qual a relação de mineração com desastres ambientais e quais desastres são causados pela mineração. Quando falamos de mineração, automaticamente a palavra minério nos vem à cabeça. Mas o que é minério? Um mineral ou rocha que podem ser trabalhados para a extração de uma ou mais substâncias úteis economicamente. Logo, então, a mineração é uma atividade econômica e industrial que consiste na pesquisa, exploração, lavra, que nada mais é que a extração e o beneficiamento de minérios presentes no subsolo. Então, as substâncias que provêm do chão. Lembrando que, por mais que ela seja de suma importância para a sociedade, ela é responsável por muitos tipos de desastres ambientais. Os tipos de mineração referem-se às técnicas utilizadas ao longo da extração do minério. Essas técnicas são chamadas de lavra. Na mineração, podemos encontrar métodos de lavra que consistem nas técnicas de extração do minério que levam em conta aspectos sociais, econômicos e ambientais, bem como as tecnologias que precisam ser empregadas na área destinada à atividade. Em virtude da forma e da posição em que o depósito do minério está localizado, ou seja, o aspecto geológico. Existem diversos tipos de lavra, porém os mais comuns são a lavra a céu aberto. Esse tipo de lavra consiste em extrair minério de depósitos que se encontram em menores profundidades, explorando-o até o seu esgotamento, ou seja, as jazidas estão localizadas bem próximas à superfície. Normalmente, esse método explora o minério até o seu esgotamento. Os principais métodos de lavra a céu aberto são encostas e cavas. A lavra subterrânea é um tipo de lavra que consiste em extrair o minério de depósitos que se encontram em maiores profundidades, explorando-o por meio de sondas e serviços topográficos. As jazidas estão afastadas da superfície. Nesse método, o minério deve ser delimitado via sondas por meio dos serviços de topografia. O método de lavras subterrânea possui variações como métodos em realces autoportantes e métodos em realces das encaixantes. O Brasil é considerado um dos países com maior potencial mineral do mundo, produzindo aproximadamente 70 substâncias minerais. 21 são dos grupos de materiais metálicos, 45 dos não metálicos e 4 energéticos. Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral, trata-se de uma atividade bastante diversificada. As etapas e suas respectivas fases do processo de mineração são, de acordo com o Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, 1. Prospecção refere-se às fases de estudo e reconhecimento geológico preliminares. 2. Pesquisa mineral refere-se às fases de exploração, delineamento e avaliação. 3. Lavra refere-se às fases do desenvolvimento do projeto e exploração. 4. Descomissionamento de mina refere-se às fases de desativação e fechamento das minas. No Brasil, a indústria de mineração é representada pelos setores de exploração, mineração e de transformação mineral, segundo o IBRAM. Segundo a revista Exame, as principais empresas mineradoras do país são Vale, a Samarco, a CBMM e a Alunorte. Desastres ambientais são eventos que afetam negativamente uma sociedade ou ecossistema em algum nível. Nesse contexto, elas podem ou não ter a presença humana como causador ou intensificador. Afinal, o avanço da exploração da natureza
por meio da construção de usinas nucleares ou barragens, por exemplo, é um dos agentes que aumentam o risco de situações como essas aconteçam. De maneira geral, o impacto ambiental consiste em todo e qualquer tipo de alteração que seja significativa para o meio ambiente em si, podendo ser provocada por meio de uma ação humana ou por fenômenos de caráter natural. Esses impactos podem ser considerados adversos ou até mesmo positivos. Exemplos de desastres ambientais que não têm intervenção humana são terremotos, tsunamis ou furacões. Os desastres ambientais são situações comuns na natureza. Entretanto, são intensificados pela ação da humanidade e podem ser evitados ou minimizados. Dentre muitos destes, alguns causaram tanto impacto que marcaram a história de maneira negativa, seja pelo número de vítimas, seja pela quantidade de destruição ambiental. Desastres ambientais que foram causados diretamente ou indiretamente pela presença humana foram bomba de Hiroshima e Nagasaki, acidente na usina nuclear de Chernobyl, ciclone Idai no sudeste da África, vazamento de óleo no nordeste brasileiro. Quando a atividade é realizada de maneira irregular, podem ocorrer problemas como poluição e contaminação dos recursos hídricos, poluição e contaminação dos solos, poluição do ar, possíveis áreas degradadas, transtorno à poluição da região, alteração da geologia da área devido à abertura de cava para exploração, favorecimento de erupções, perda de vegetação, fauna comprometida, dentre outros. São estes os principais impactos ambientais causados pela mineração. 1. A degradação de paisagens, pois a mineração mais comum no Brasil é lavra a céu aberto. A exploração de mineração desta forma requer desmatar uma determinada área e retirada do solo fértil. 2. O desmatamento. Para realizar a mineração de lavra a céu aberto, a primeira etapa refere-se à retirada da cobertura vegetal. Diversas áreas são desmatadas, provocando possíveis alterações climáticas e causando prejuízos à fauna e à flora. 3. Poluição e contaminação dos recursos hídricos, pois a contaminação dos recursos hídricos pode ocorrer de 3 maneiras. Dentre elas, por meio de altos consumos de água para beneficiamento de minérios e outros. 4. A poluição, contaminação e compactação do solo é uma das etapas de mineração é a retirada do solo fértil e o seu posterior recorte. Ao deixar o solo desnudo, pode haver perda de fertilidade e favorecimento da sua compactação. Ao longo da extração de minérios, os solos podem ser contaminados, como é o caso da mineração de chumbo e zinco, as quais possuem grande concentração de arsênio em seus rejeitos. Algumas áreas acabam tornando-se inutilizadas, visto que algumas substâncias podem permanecer por um longo tempo no solo. 5. A poluição sonora e a alteração de qualidade do ar. O preparo das áreas para a mineração dá-se, muitas vezes, por meio de explorações. Maciços, rochosos, muito compactos, passam pelo processo de desmonte com o auxílio de explosivos, causando então ruídos que perturbam a biodiversidade e muitas vezes espantam animais de suas áreas. Outro problema é a alteração da qualidade do ar. 6. Redução da biodiversidade. O desmatamento, a poluição sonora, bem como a contaminação e poluição dos recursos hídricos e do solo provocam também a perda da biodiversidade. Muitos animais perdem seu habitat e acabam fugindo para outras áreas, bem como a perda de espécies de plantas na região devido à retirada da cobertura vegetal. Em algumas áreas de mineração, há o esgotamento total do recurso mineral extraído, o que as torna inutilizáveis. 8. Geração de resíduos e disposição inadequada de rejeitos.
A produção de rejeitos, que são resíduos que sobram após o beneficiamento do mineral valioso, não é um problema desde que esses sejam contidos ou remanejados para a recuperação de áreas. Contudo, durante a fase de extração, se não realizada de maneira correta, esses resíduos podem alcançar os recursos hídricos, contaminando-os. Obrigada por assistirem e tchau, tchau!